bless your name. Obrigado, graças a Deus, Pai, louvamos o seu nome. We thank you. You are the God of all glory. Thank you. Tu és o Deus de toda a glória e nós te agradecemos. Our lives, our hope, our being, our future, all that we are could ever be consists in you. Thank you, Lord. Nossa vida, nossa esperança, nosso futuro, tudo que somos e que poderemos ser consiste em si. Thank you for the blessing of your grace through the word of God and the fellowship of your Spirit. Obrigado pelo benefício da graça por meio da palavra de Deus e a comunhão com o seu Espírito. Thank you for giving us the ability to know you and to understand the wisdom of your word. Oh, bless your name. Obrigado por nos dar a habilidade de conhecer e compreender a sabedoria da tua palavra. Thank you for this season of transition to greater glory, to greater grace, to a greater and deeper walk with you in the Spirit. Obrigado por esta época de transição, maior glória, maior graça, uma caminhada mais profunda consigo no Espírito. And we embrace this season with hearts full of zeal and love toward your name. E nos envolvemos nesta época com os corações cheios de zelo e amor pelo seu nome. Thank you for the beautiful testimonies that shall follow. Thank you, gracious Father. Obrigado pelos testemunhos que acompanharão. Te agradecemos, gracioso Pai. In the name of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I want you to move around. Welcome as many as you can. Quero que você caminhe um pouco, cumprimente toda a gente que você conseguir. Tell them I'm blessed to see you. Diga a eles, me sinto abençoado por te ver. Glad to see you here. Estou feliz por te ver. You're welcome. És bem-vindo. Hallelujah. All right, you may have your seats. Podem sentar. Glory to God. Is the city flooded with the rain? Some few areas. Okay, Few areas. because I'm not seeing a lot of people. All right, well, happy are you who are here. I hope we're online. Não vejo muita gente, mas felizes são vocês que estão aqui. Espero que os outros estejam online. Glory to God. If you're online, shout. If you're online, shout. Let me hear you. Você que está online, grita. Quero te ouvir, grita. Praise the Lord. All right, glory to God. Aleluia. Were you at the prayer we had all night on Friday, the night of Estiveram glory? na vigília. Glory to God. You know, as I studied, the Spirit of God made me, I discerned by the Spirit that we're in a season of transition. Yes. E enquanto eu estudava, eu discerni pelo Espírito de Deus que estamos numa época de transição. Yes. Praise the Lord. And maybe after today, I'll try to talk about the seasons, because we are going to greater things. Hallelujah. E talvez depois deste culto eu vou tentar falar sobre épocas, porque estamos a entrar em coisas maiores. I'm still going to talk about a subject of spiritual discernment to lead us into the other subjects that we must learn for a spiritual growth. E eu ainda vou falar sobre discernimento espiritual, que é para poder nos protocolar a outros temas que Yes. devemos aprender sobre o crescimento espiritual. See, if God wants to do something in your life, or wants to do something with you, if you do not know or do not have insight or the perception
to understand what God wants to do, how He wants to do it, and when He wants to do it, it may not come to pass. Vê, quando Deus quer fazer alguma coisa consigo ou na sua vida, se você não sabe ou não tem a percepção, discernimento para entender o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, pode não acontecer. You see? I mentioned 3 things. They are so important. What God wants to do, how He wants to do it, when He wants to do it. Então essas 3 coisas são importantes. O que Deus quer fazer, quando Ele quer fazer, como é que Ele quer fazer. They're all important. In certain matters, especially when you come to very critical things, you know, there's a level where you get to, and it's not just about what you do, but the precision in execution. São todas elas importantes, especialmente quando se trata de questões críticas. Há um nível em que você chega que já não tem a ver somente com o que você faz, mas com a precisão com a qual você faz. It's like people who fly planes, pilots, right? The tolerance for error is very low, because mistakes will lead to death. É como para pilotos de avião, por exemplo, a tolerância para erros é extremamente baixa, porque os erros podem levar à morte. You cannot design a plane and say it is 99% safe. It's not good enough. I don't know if you understand. If you were to produce a plane here in Mozambique, for example, say, wow, the first plane made in Mozambique is 99% safe. Nobody will buy. Because 99% safe is not good enough. Você não pode fabricar ou manufaturar um avião inteiro e depois dizer que é 99% seguro. Ninguém vai comprar. Pode dizer, por exemplo, o primeiro avião de Moçambique, 99% seguro. Ninguém vai comprar porque não é bom o suficiente. You know why? Sabe por quê? If they said that of every 100 flights that take off from Maputo, 1 will crash, will you enter? Se te dissessem que a cada 100 aviões que decolam de Maputo, certamente vai cair, você ia subir o avião? You will not, because it's too high. So can you see that at that level, it's almost zero. I mean, the tolerance level. I mean, it's got to be as safe as 99.9999999, such that maybe 1 million flights may have taken off before there's a challenge. Por quê? Porque o risco é muito alto. Então, naquele nível, o nível de tolerância é quase que zero. A certeza, o nível de certeza tem que ser 99,999999999, de tal maneira que se 1 milhão de aviões decolam, você não tem problemas. You find planes that have flown for 35 years, 25 years. If a plane is still 10 years, 15 years, it's still new. See, because at that level, greater precision is required. Então você encontra aviões que estão em operação há 35 anos, 25 anos. Quando o avião tem 10, 15 anos, ainda é novo. Por quê? Porque aquele nível é necessário maior precisão. You see, when God wants to work with you in a high level and grant you influence that is far-reaching, there are certain things that cannot be there in the man's life. Quando Deus quer operar contigo no nível superior e te conceder influência que alcança longe, há certas coisas que não podem existir na vida da pessoa. God wants to speak with you, and 1 million people's lives will be affected. Imagine if you spoke in error or in arrogance. Quando Deus fala através de si, vidas de 1 milhão de pessoas são influenciadas. Imagina se você falar com arrogância. Imagina se você falar o que está errado. Imagine if you are influenced by the enemy. One time the devil moved David to number Israel. And tens of thousands of people died for that one action. Ou imagina se você for influenciado pelo inimigo. Certa vez o diabo influenciou Davi
a contar o povo de Israel e 85 mil pessoas morreram daquele incidente. Sometimes people think that the devil only inspires you to do bad things. No. Às vezes as pessoas acham que o diabo só lhes inspira a fazer coisas más. Não. No, it's not only bad things he asks you to do. Não é apenas coisas más que ele te inspira a Some fazer. things the devil could ask you to do can appear so innocent to human understanding. Algumas coisas que o diabo te inspira a fazer podem parecer extremamente inocentes ao entendimento humano. In other words, it's not a bad thing. Because someone will think the devil only tells you, oh, you are married, go and find another woman. No, it's not only bad things. He can tell you something that seems so innocent. He doesn't always say, oh, go and steal money, go and embezzle money, corruption. No, it can be something. Think about it. David only had to number Israel, count the people. Algumas pessoas acham que o diabo só lhes pede para fazer mais coisas. Por exemplo, se você é casado, ele vai te dizer para você procurar outra mulher, ou vai te inspirar a roubar, ou a procurar suborno, corrupção, não sei o quê. Não, pensa nisso. Tudo o que ele teve que fazer, Davi fazer, é contar o povo. And yet it was the devil, the Bible says, Satan, the Bible says, that provoked him to number Israel. But he didn't discern that it was A the Bíblia enemy. nos diz que foi Satanás que o instigou a contar o povo. E ele não discerniu que era Satanás. You see why sometimes people's life go wrong and they can't tell what they did wrong. Vê por que às vezes as vidas das pessoas começam a dar errado. E elas não conseguem perceber o que é que fizeram de errado. Imagine David's pain. If he didn't discern of God, he would wonder, has God left me? And his people dying that way. Imagina a dor de Davi se ele não tivesse percebido que foi o erro dele. Ele ia começar a se perguntar, será que Deus me abandonou? E ver o povo a morrer assim mesmo. Hallelujah. I want to show you something Jesus said. You know, we're still talking about spiritual discernment. I know there's a gift in the Bible. It's important not to mix these two. It says there's a gift of discerning of spirits. And that's different from what I'm talking about spiritual discernment. Hallelujah. E sabemos que há um dom na Bíblia, o dom de discernimento de espíritos. É importante não misturar estas duas coisas. Não é do dom que eu estou a falar do discernimento espiritual. Because this should be, it's a spiritual ability every Christian must gain. That is spiritual discernment. We've defined it already. It's an ability a Christian must function by. Porque o discernimento espiritual é uma habilidade que todo cristão deve construir. Nós já definimos discernimento espiritual. É uma habilidade com a qual todo cristão deve operar. Glory to God. Imagine, let me just give a light example. Sometimes they try to teach everybody how to, what do you do it? Do a first aid, right? You know what first aid is? Yes. You know, it's good for everyone to learn it. But there are also those called doctors. It don't mean that because they are doctors, you don't learn how to give a first aid. It's part of what everyone should know for the home, for wherever. You see? Imagina, por exemplo, às vezes tenta ensinar-se as pessoas a fazerem os primeiros socorros. Mas existem médicos. O fato de existirem médicos não quer dizer que você não possa saber como fazer primeiros socorros. Faz parte daquilo que toda a gente deveria saber, primeiros socorros. The fact that there are accountants, professional accountants, does not mean you shouldn't learn accounting. O fato de existirem contabilistas profissionais não significa que você não deva aprender sobre as suas finanças. Hallelujah. Is accounting finances? Contabilidade, right? Yes, but yes. It applies? Yeah. Okay. Contabilidade, it's in a professional level. Okay. Praise the Lord. Matthew chapter 13. Mateus capítulo 13. We're going to read something Jesus said, you know. We'll read from verse 11. Versículo 11. And he answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom. Hallelujah.
It's given to you to know the mysteries of the kingdom, but to them it is not given. For Jesus has spoken in parables, So for whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But to whosoever had not, from him shall be taken away that he had. Therefore I speak unto them in parables, because they see and see not. And hearing, they hear not, neither do they understand. Hallelujah. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing you shall hear and not understand, and seeing they shall see and not perceive. For the people's heart is wax gross, their ears dull of hearing, their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Hallelujah. E aqui, porque Jesus tinha falado com eles em parábolas, então eles perguntaram por que ele falava em parábolas. Versículo 11, depois ele diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e o seu ouvido de mau grado ouviu, e os seus olhos fechou, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos e compreenda com o seu coração e se converta e eu os cure. Hallelujah. So we see how that perception, understanding brings conversion, transformation. Então a gente percebe que, a gente vê aqui que a percepção, que o entendimento trazem conversão. Not enough to see, not enough to hear. Que não é suficiente ver, não é suficiente ouvir. It is the understanding that brings the transformation. É o entendimento que traz a transformação. It is by understanding the house is established. Ele diz que pelo entendimento a casa é estabelecida. He said that they should see with their eyes, hear with their ears, and understand with their hearts. He said, I should. It becomes a law. I should heal them. They should be converted, and I should heal them. Ele disse, porque se ouvirem com os seus ouvidos e verem com os seus olhos e compreenderem com os seus corações, se torna isto aqui uma lei. Eles serão convertidos e eu os curarei, ou então eu deverei os curar. So that means the path to transformation, the path to healing, the path to restoration is by way of understanding. Ou seja, o caminho para a transformação, para a cura, para a restauração é o entendimento. There must be spiritual perception. Tem de haver percepção And espiritual. that's what we've been discussing about discernment. E é por isso que a gente tem estado a estudar o discernimento. Which in our definitions we saw some things. Ability to see, know and judge by the Spirit. Que na nossa definição nós dissemos é a habilidade de ver, conhecer, saber e julgar pelo Espírito. The ability to see beyond physical appearances. A habilidade de ver além da aparência física. Appearances can be deceptive. Porque as aparências podem ser enganosas. Spiritual discernment causes you to function beyond the influence of emotions O and discernimento natural intelligence. espiritual te faz operar além das emoções, além da You see, inteligência natural. this is beyond human instincts. Isto está além do instinto Because humano. people have instincts, right? You know what I mean, instincts? Porque as pessoas têm instinto, não é? Because there's latent intelligence you can gain by way of the things you do in life. Porque há uma inteligência latente que você pode adquirir por via das coisas que você For faz na example, vida. you see some of the good footballers act by instinct. They don't have to think. On the fly, their legs walk in a certain way because they have rehearsed and rehearsed and rehearsed. That in less than split seconds, they've done something they didn't have to think. And everybody says, why does he repeat it every time? Because instinctively, he functions in that way.
Por exemplo, bons futebolistas, você percebe que muitas vezes ele nem tem que pensar. Ele age como que por instinto, no calor do momento, em menos de segundos, ele faz algo. E toda a gente se pergunta por que ele sempre faz aquilo. É que ele já treinou tantas vezes que ele faz agora de forma instintiva. If you're someone who uses a computer every day, you know, I don't know, not that you learn typing. You know, there are those that learn typing, and then it goes beyond just knowing the things, but instinctively their hands work that way. Have you ever used a computer where you can look away and you're still typing the right things? You see? Because this is human instinct. Se você usa, por exemplo, o computador todos os dias, você escreve no seu computador, não que você tenha necessariamente aprendido a escrever, mas chega um ponto em que você até pode olhar para outro sítio e continuar a escrever, porque faz parte do instinto. So this is a latent ability. É uma That's in you. habilidade latente. Now discernment is beyond this. Agora, discernimento vai além disso, Because instincts can be wrong. porque os instintos podem estar errados. But with the benefit of discernment, an instinct that has been trained, you will be unbeatable. Mas com o benefício do discernimento e o instinto treinado, você se torna imbatível. I tell you. When your natural instincts for intelligence has the wisdom of God resting on it, they wonder where you get your answers. Because after you answer, the one who wants to criticize or just talk back is lost for words. Quando tem um instinto natural para respostas, tem nele a sabedoria de Deus, as pessoas vão se perguntar como é que você consegue sempre dar respostas que os outros já não conseguem mais responder. No, Jesus would, while answering a question, would tell them what is in their hearts and give the answer. So now to ask the same question becomes foolish. Jesus, enquanto respondia perguntas, ele dizia às pessoas o que está no coração delas. Ele respondia antes delas perguntarem. Então elas ficavam até sem espaço para fazer a pergunta. But let's go back to this. The understanding, perception, discernment brings conversion. It brings transformation, regardless of the situation. Entendimento, discernimento, percepção trazem conversão, independentemente da situação. Romans chapter 12, scripture you're familiar with. We read verse 2. Romanos 12, nós vamos ler versículo 2. It says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to prove what is the good, acceptable, and the perfect will of God. Hallelujah. He uses one of the words that alludes to perception, that alludes to discernment in the Greek, which is dokimazo. That means, what does that mean? To approve, to test, to do, examine and determine. Hallelujah. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou sejais capazes de provar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele aqui usa uma das palavras no grego que também alude a discernimento, que é dokimazo, que significa provar, significa também aprovar. You're able to prove the genuinity of something after examination. Você consegue comprovar a genuinidade de algo depois de examiná-la. Because appearances are deceptive. Porque as aparências são enganosas. Or most people have found out to bitter experiences. Muita gente descobre isso com experiências amargas. And they were betrayed. Because what they thought was good turned out to be totally different. Foram traídos porque aquilo que achavam que era bom, na verdade, era totalmente diferente do que eles achavam. Someone says, I taught somebody my business and showed him where I bought things and all that. Before long, everything was taken from me. The person sounded so humble. But suddenly, you were surprised the things you heard
He said concerning you, I broke the business because you weren't able to discern. You didn't see. You were deceived by appearances. A pessoa diz que eu ensinei alguém todo o meu negócio, lhe mostrei todos os meus fornecedores, onde é que eu compro coisas, lhe mostrei tudo. E de repente a pessoa foi destruir o teu negócio, porque você não conseguiu ver, não conseguiu discernir, a pessoa parecia humilde. Perception is so important. Percepção é bastante importante. So that you may be able to prove the good, the acceptable and the perfect will of God. Ele diz para que sejais capazes de provar a boa, agradável e perfeita And to be able vontade to de do Deus. that, something followed in the beginning. He says, do not conform to this world, but be transformed. The question is, have you been through this process in order to gain spiritual discernment? Mas há algo que precedeu isso. Ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A questão aqui é, será que você já passou por este processo para ganhar discernimento espiritual? He says there's a transformation. He says by the renewing of your mind. Ele diz que há uma transformação pela renovação do vosso entendimento. If you haven't influenced, deeply influenced by the word of God, is the reason why it says let the word of Christ dwell in you richly. If you haven't been influenced by the word, it is not possible to function with the benefit of spiritual discernment. Se você ainda não foi profundamente influenciado pela palavra de Deus, que é por isso que ele te diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Se a palavra de Cristo ainda não te influenciou profundamente, não é possível andar em discernimento espiritual. Hebrews chapter 4 verse 5 verse 14. Hebreus 5, versículo 14. Says, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ele diz, mas o Hallelujah. mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hallelujah. Here he uses the word discern. To discern. In other words, to distinguish. Be able to separate the parts. It's important. Ele usa a palavra aqui discernir, em outras palavras, distinguir, conseguir separar as águas. When so much is being spoken, when there's variety of options, do you have the ability to reach out to what truly matters? Quando há muita coisa a ser dita, quando há variedade de opções, será que tens a habilidade de definir aquilo que realmente importa? This is one of the strategies of the enemy, to present you with too many options that look good. Essa é uma das estratégias do inimigo, te apresentar várias opções que parecem boas. Or to crowd what God wants you to do with too many other paths. Ou inundar aquilo que Deus quer fazer de vários outros caminhos. And so you find there, the Greek uses the word to discern as diacrisis. E no That means grego, in the availability of so many, you are able to judge which is good, which is bad. You could separate the parts. Hallelujah. e no grego ele usa a palavra discernir aqui, diacrisis, ou seja, na disponibilidade de muitas opções, você consegue separar o que é bom, o que é mau, escolher o melhor. Have you gained the ability? Something that looks good. Oh no, if you've been alive long enough, you would know that sometimes things that look good turns out to be the worst choice. It looked good when the choice was made, but down the line, time always reveals a lot of things. E se você está vivo há tempo suficiente, você sabe que há muita coisa que parecia boa antes e que depois, ao longo do tempo, você foi descobrir que na That's verdade why- não era boa. As you become mature, you understand that even time is used to prove things. That's why it says about what? Followers of them who through faith and patience inherit promises. It talks about those who bring forth their fruit with what?
With patience. Because you use time as a revelator of motives, of quality, of truths. Hallelujah. É por isso que à medida em que você vai amadurecendo, você percebe que o tempo é usado para também testar as coisas. É por isso que ele diz, sede imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. É por isso que o Senhor Jesus disse que dá o seu fruto com perseverança, porque você compreende que o tempo é utilizado para comprovar as coisas. Hallelujah. Philippians chapter 1 and verse 9. Filipenses 1, versículo 9. And so here Paul prayed for them. He says, and I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgments. Hallelujah. He uses the word judgment, perception, discernment. Hallelujah. This is not by intellect. This is a different one. He says that you may approve. He uses another word, to approve. Hallelujah. To approve things that are excellent, and that you may be sincere without offense unto the day of Christ. Hallelujah. Ele diz isto e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento e juízo. Ele usa aqui a palavra juízo, ou seja, discernimento, para que aproveis. Ele depois usa uma outra palavra aqui, aprovar as coisas excelentes, e para que sejais sinceros sem escândalo até o dia de Cristo. So you see here, it brings together the word judgment, the ability to recognize, the ability to be able to see beyond, and then use another word, to approve, because that's also very important. You've got to determine at the end of the day. There are people who know, okay, I know something is wrong here, but they can't tell which is right. So they remain suspicious. They are treading on soft ground. Então ele usa a primeira palavra aqui no versículo 9, juízo, ou seja, a habilidade de ver além, a habilidade de conseguir discernir. E depois ele usa no versículo 10 a palavra aprovar, porque não é suficiente saber o que está errado. As pessoas dizem, eu sei que alguma coisa não está bem aqui, mas também não sabe o que está certo. Então só fica na suspeita. Because if you approve things that are excellent, you will be sincere and without offense until the day of Christ. Porque se aprovares as coisas excelentes, tu serás sincero e sem ofensa até o dia de Cristo. It's important. You won't have to do wrong things. You won't have to function by emergency. Não vais precisar fazer as coisas erradas, não vais precisar reagir sempre em emergência. Don't walk as men walk. Não anda como homem. You got to function by the Spirit. Você precisa operar pelo Espírito. Don't function by pressure. Não opere por pressão. Pressure can make everything look good. A pressão pode fazer tudo parecer bom. Anxiety can make everything look good. Ansiedade. Any way of escape is fine. Faz qualquer coisa parecer boa. Qualquer escapatória é boa. And sometimes people function by pressure because they don't know what season they are inside. E muitas vezes as pessoas operam por pressão porque não sabem em que época se encontram. I don't know if you understand. People don't understand what seasons are about. As pessoas não entendem as épocas. It's the reason why you find people depressed, crying. É por isso que você encontra pessoas deprimidas a chorarem. They may be in a season of preparation, they are crying. Podem estar numa época de preparação, choram. Listen, the top requires precision. It requires strength. It requires such wisdom to be able to function there. Because you're going to face adversaries that are capable, adversaries that have resources, adversaries that have power. So now someone is in a low season where he's facing some challenges and is crying. But he desires to be at the top. He doesn't know why God has kept him there. Escuta, o topo requer precisão. O topo requer uma certa força, requer uma certa habilidade. Porque você vai enfrentar adversários que têm capacidade, adversários que têm poder, adversários que têm força, e a pessoa não sabe por que Deus está lhe manter neste nível, está a chorar. You see, the guy is where people are gossiping him and he's crying. So I'm not going to be in this church. They talk bad on me. Even pastor, they've lied to him. That is bothering you.
at the top, you have people who don't need to gossip about you. They make one phone call and the whole country is against you. The whole organization is making a decision to take you off. You are bothered about gossip. Up there, you're going to meet people who are capable. They don't need to gossip you. A pessoa está aqui preocupada, está a chorar, porque estão a falar mal de mim, até foram mentir sobre mim no pastor, lhe disseram isto, é isso que está a te incomodar. Lá no topo, você vai encontrar pessoas que nem precisam fofocar sobre ti. Uma chamada fazem e já estão a te mandar embora. Todo o país está à procura de ti. Uma chamada só, não precisam de fofoca. They just call a journalist and in the papers, your story is concluded. Só ligam para um jornalista, a tua história está no jornal. I don't even understand. So now God is in the season of preparation. You see, like Joseph, his brothers turned against him. That wasn't the biggest thing. They turned against him. They sold him. But God was preparing him for the throne. He understood the season. He wasn't there crying. He wasn't bitter against them. The Bible says, for we know that the trials of these present times are not worthy to be compared to the glory that shall be revealed in us. Oh, Zataka Brando Sahai. That's what discernment can do for you. Como José, os irmãos dele lhe traíram, mas aquilo não era o pior. Ele estava apenas a ser preparado para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E ele conseguiu perceber isso. Por isso não ficou preocupado. Por isso não ficou aí a chorar. Por isso não acumulou amargura com os irmãos dele no coração dele. E a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são dignas de se comparar à glória que há de ser revelada em nós. É isso que discernimento faz por ti. If you're able to discern, then you know how to react. Então se tu conseguires discernir, tu vais saber como That's why it reagir. says you'll be able to approve things that are excellent. É por isso que ele diz para que aproveis as coisas You excelentes. choose the excellent way. You choose the excellent response. Tu escolhes o caminho excelente. There are times Tu when escolhes a silence reação might be your excelente. answer. Há momentos em que o silêncio é a Yes. tua resposta. There are times silence and patience is an answer. Há momentos em que silêncio e paciência são uma resposta. Everything must not be responded to. Nem tudo deve ter resposta. Because sometimes you will find situations whereby life, circumstances, pressure is forcing you to make a decision where God wants you to be silent. Que às vezes você vai encontrar situações em que a vida, as circunstâncias, a pressão estão a te forçar a tomar uma decisão quando Deus quer que tu fiques calmo. Hallelujah. It's happened to me severally. Where the Lord just tells you, just wait. What am I going to do? Just wait. And before long, as a week, 2 weeks is passing, you start seeing the decisions were unnecessary. You didn't need to make them. They were just distractions floating around as though you must do something now. And suddenly, with time, you realize there is no decision that needs to be made. The whole thing just faded away. Já me aconteceu várias vezes de o Senhor simplesmente dizer, espera. Mas tá bom, o que eu faço? Simplesmente espera. E com o passar do tempo, 2 semanas, algumas semanas passam, você percebe que na verdade não havia necessidade de tomar nenhuma decisão. Eram apenas distrações a perambular por aí. Com o tempo, tudo passou. That's true. It happens. Glory to God. So you are able to approve or distinguish, judge, right? Approve. I don't know how you put the words in Portuguese. Okay, let's go. You are able to what? To do what? Determine, distinguish. Go on. Então tu vais poder determinar e distinguir, Approve, aprovar, judge. julgar, There's also another one, test. testar. I think I have to read that scripture. 1 John chapter 4 verse 1. It says, beloved, believe not every spirit, but try, test the spirits, whether they are of God. Because many false prophets are gone into the world. You see, this helps you to avoid deception. To test something means that, listen, you have been educated, indoctrinated with the principle that aligns with truth. Because you're going to test something, you're going to test it against a standard. Hallelujah. Ele diz assim, 1 João 4, versículo 1, amados, não creiais em todo o espírito,
Mas testai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado em todo o mundo. Isto te ajuda quando você testa se vem ou não vem de Deus. Hallelujah. That's also what we said before. It also uses the word examine, to test something. But you don't just test something. You know, it's not enough to have suspicion. Say, I have my suspicions. Who does it help? There's got to be a test. Don't just suspect. Discernment is not about suspicion. It means that, listen, you have been equipped with the standard. So you test if it aligns with the standard. The Bible talked about the children of what? What's it called? No, the Bereans, right? Yes. That after they heard the word, they went back to see and search if those things were true. Então a Bíblia diz aqui para você testar os espíritos. Sabe, não é suficiente você apenas ter suspeita. E daí que você tem suspeita? Em que isso ajuda que você é suspeito? Você deve conseguir examinar, testar o espírito para ver de onde é que vem. É por isso que a Bíblia fala dos crentes de Bereia, que depois que Paulo falava, eles voltavam e pesquisavam para ver se aquilo que Paulo tinha dito era verdade ou não. Hallelujah. Glory to God. All right, let's go into some exposition on dimensions of discernment. Vamos fazer uma exposição de dimensões do discernimento. In other words, in the various areas where it applies. Don't mind the word dimensions. I just mean the various areas where discernment must be applied. Com isso queremos dizer as várias áreas onde o discernimento deve ser aplicado. One of it is discernment of spirits. Número 1, discernimento de espíritos. When I say discernment of spirits, which is important to know the source from which one speaks. Que é importante você saber ou conhecer a fonte da qual a pessoa fala. Now, it's not just about, it can be about when you're talking about spiritual beings like demons, or speaking by the Spirit of God, right? Or just speaking from human mind. But also, have you ever seen where someone is speaking for another, but the one he's speaking for is hidden? I don't know if you understand. E não é somente quando você fala de seres espirituais, como anjos, demônios, ou alguém que está a falar só coisas da mente dele. Mas você já viu quando alguém está a falar em nome de uma outra pessoa, mas aquela outra pessoa em nome de quem ele está a falar está oculta? It's true. It may be at your work or the things you get involved in. Somebody is coming to counsel you, but is actually speaking for someone else who doesn't want to show his face yet. Pode ser no teu serviço, nas coisas que você está envolvido. Alguém está a vir te aconselhar. Na verdade, está a vir falar coisa que uma outra pessoa quer que você saiba, mas não quer que saiba que é ele que quer. It's true. Sometimes they call it black hand. Someone is speaking out. Okay, you can find somebody. He says he's speaking for the pharmaceutical whatever. He's talking for actually some black hand outside, telling everybody to buy a certain thing because that's what's going to help us. But he's not actually speaking for himself. An organization is behind, telling him to speak by reason of his qualification, because they know if people hear he's a pharmacist, he's a doctor, they will just do it. Às vezes chama-se isso de mão oculta. Você vê alguém aparecer a dizer que está a falar em nome da indústria farmacêutica, por exemplo, quando na verdade ele está a falar em nome de uma certa organização que está a comprar a legitimidade desta pessoa. Há uma mão oculta por detrás, porque sabe que não, este aqui é qualificado, as pessoas vão lhe dar ouvidos. Sometimes there's some things have told us. These days they say you can eat 10 eggs. When I was growing, you can just eat eggs, right? Isn't it? In those days they told us it was cholesterol. Don't eat more than one. I don't know if anyone understand what I'm saying. These days, people could eat a lot of eggs. In fact, I see some regimen, they will put 6 eggs. I said they used to say this thing causes cholesterol. Which one are we going to take from these guys? Às vezes você fica confuso. Hoje em dia dizem que você pode comer quantos ovos você quiser. Antigamente diziam que não, ovo tem colesterol, só pode comer no máximo 2 por dia. Agora algumas dietas até dizem 6 ovos. Afinal é para nós acreditarmos em o quê? This thing just keeps changing. Who determines these things?
Isto está toda hora a mudar. Quem é que está a determinar essas coisas? Do you know the answer has always been in the Bible? Sabe que a resposta sempre esteve na Bíblia. What did God tell Peter? O que é que Deus disse? And then what he told Paul as well. I think the one he told Paul was better. Can you help me remember that scripture? Yes, 1 Timothy 4. Let's read it. Just see what God said. But sometimes we listen to these guys that just come up with all kinds of things. You don't know whether they are speaking for Nestle or they are speaking for Prum. It's true. Porque You don't às know who vezes- they're speaking for. Porque às vezes as pessoas, você nem sabe se está a falar por causa da Nestlé, se está a falar por causa de uma outra marca que apareceu, já não sabemos. Let's read that one. Versículo 1, mas o Espírito expressamente... First, call the scripture, please. 1 First Timothy chapter 4. Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares ou comidas que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de se usarem deles com ações de graças. God just told us the Deus nos things disse. He created are good for us. As coisas que Ele criou são boas para He nós, said to be received with thanksgiving. a serem recebidas com ações de graças. Do you know they realize that the fat in meat is a better one than the ones they say they made from wherever? I don't know how they manufacture their oil. I mean, for frying things. Sabe? But the one in meat, if you do it, I saw where they prepared those things. It's better before they said those ones. Oh, if you eat them, they will talk all kinds of things. Everything God created is good, nothing to be refused. It is better than anything processed. Sabe que agora já descobriram que a gordura da carne, a gordura da própria carne, até é melhor para ser usada para fritar a carne, não sei o que, do que esses óleos processados. Antes nos diziam que não, porque aquela gordura, isto e aquilo, tudo que Deus criou, é melhor do que qualquer processado. He says, and nothing to be refused if it's received with thanksgiving. E nada de ser rejeitado se for recebido com ações de graças. God is not foolish. Deus não é tolo. Let me tell you where some of these things began coming up. Deixa eu dizer de onde começaram a surgir algumas dessas coisas. It's in the pursuit of gain. É na busca do lucro. That's where it started coming up. É daí onde Let me começa. tell you how. Sometimes, as organizations pursue to sell more to more millions of people, they went into processing. Because they felt it was slower to follow the natural process. They needed to make more gains for their shareholders. And then they pushed for more processing because they could bring it out faster. And they had to have things to say about other ways in which it was done. As So that people become organizações, comfortable with the processed things. na sua busca por vender mais, começaram a ter que processar as coisas, porque sentiram que levava muito tempo seguir o processo natural das coisas. Então elas começaram a processar e a fabricar essas coisas para poderem gerar lucro para os seus acionistas. Então, neste processo todo, também tinham que começar a provar que o processado é bom. And so they need words from others, professionals, to make it valid. Follow the Então, scripture. começam a ter que usar palavras de profissionais para Follow the validar. scripture. All right, but that aside, descending of spirits. Hallelujah. The Holy Spirit the Holy Spirit enables Christians to perceive the spiritual source or influence behind actions, behind ideas, behind people. O Espírito Santo capacita os cristãos a perceberem qual é a fonte ou influência por detrás das ações, por The Bible detrás said- das pessoas. Said about Jesus in John 5 verse 22, it says, but Jesus perceived their thoughts. And he answering said unto them, why reason ye in your hearts? He perceived their thoughts.
A Bíblia diz sobre Jesus, diz que, mas Jesus, percebendo dos seus pensamentos, perguntou-lhes dizendo, por que razoais em vosso coração? In another scripture, Luke chapter 20, verse 23, he said, but he perceived their craftiness and said unto them, why tempt ye me? Show me a penny whose image and subscription had it, when they were trying to be able to make him speak so that they can take something back to Caesar and say this one is trying to foment insurrection. He doesn't want people to pay tax. So they came to him to get those things. So he could tell. This was beyond this, but he perceived their craftiness. Hallelujah. Versículo 23, Lucas capítulo 20, ele diz, e Jesus, entendendo a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem é a imagem e a inscrição. Isto foi quando estavam a tentar testar a ele, para ele falar alguma coisa, depois levarem de volta a César, dizer que este aqui quer criar insurgentes, quer que as pessoas parem de pagar impostos, todas essas coisas. Ele conseguiu perceber. So you see, the spirit of discernment, it helps you identify divine operations. You see, you can identify demonic manipulations. Então, o espírito de discernimento te ajuda a identificar operações divinas, manipulações demoníacas, Human intentions. intenções humanas. Why is the person asking the question? Por que é que a pessoa está a fazer essa Especially pergunta? these days where people like to record others. Especialmente hoje em dia que as pessoas gostam de gravar. Once you record people, I'm not hearing your voice inside. Or I'm seeing that you're careful when you're talking. No. What did you say that made them say what they said? In the first place, you shouldn't record. But what did you say? Because you could be asking leading questions. Basta ouvir uma gravação que você fez, que nessa gravação não estou a ouvir tua voz. Ou se ouço tua voz, você está a falar cuidadoso. O que é que você fez para a pessoa dizer aquilo que disse? Primeiro, você nem deveria estar a gravar. Mas por que aquilo que você está a dizer só está a levar a pessoa a dizer certas coisas? So one can orchestrate a situation so that another may answer in a certain way. Então a pessoa vai orquestrar uma situação para provocar o outro a responder de uma certa forma. But you see, when you have the spirit of discernment, you know when one is on an agenda. Mas quando você tem o espírito de discernimento, você consegue perceber quando alguém está numa agenda pessoal. Yes. And you know how to answer. E você sabe responder. He's over the phone and starts asking you certain questions that are leading questions. You will know. Yeah, it's the reason why I don't talk a lot on phone. I'm very short when it comes to phones. Not because I'm being recorded or anything, but I'm short. Because I want to be able to perceive you. You see? So I give you the best answer as possible. Especially, not for everyone anyway, but for most people. É por essa razão que eu não falo muito ao telefone, porque eu quero conseguir te perceber. É por isso que ao telefone vou dar a melhor resposta possível. I mean, when it comes to serious things, Quando trata-se de coisas sérias, everyone doesn't have that privilege. I've got to see you. nem toda a gente tem esse privilégio. Eu quero te ver, Especially very sensitive things. especialmente em coisas sensíveis. Because why? You can't assign everybody the same place. Porque você não pode dar o mesmo lugar a toda a gente. There are people, they can say anything on phone to anyone. Há pessoas que ao telefone dizem qualquer coisa a qualquer Even um. people they don't know. Mesmo pessoa que você não conhece. No, I'm a member of church, you know. I wanted to talk to you about Brother Douglas and the things that I've been experiencing in that cell. There you are. Hey, yeah, I know, I know sometimes, leaders are, you already talking. Ah, não, é que não, eu sei que não nos conhecemos, mas queria falar um pouco por causa do irmão Douglas, é alguma coisa que não sei o que, você já está ali a falar, ah, sim, que. That's what people do with their work. É isso que pessoas fazem com o seu They trabalho. wonder why things are hard. Se Sometimes you perguntam wonder por que as coisas são why how difíceis. someone changed toward you. You're Você wondering. começa a perguntar por que alguém de repente mudou Things have been good for the past 3 years. para ti. Você se pergunta, You as are coisas- trying to identify what happened. estava tudo bem há What 2, happened? 3 anos. You can't tell. What O happened? que aconteceu? O que aconteceu? You may have just been set up.
Te tramaram. That's what happened. É isso que aconteceu. And what you've built, the network, relationship you've built for the past 3 years, 10 years, gone down the drain because you didn't perceive who you were talking with. E um relacionamento que você construiu com esforço, 3 anos, 10 anos, tudo por água abaixo, porque você não percebeu, não discerniu Must com quem você discern. está a falar. And this thing happens by the Spirit. You see, that's why fellowship with the Spirit is important. É It por isso gives que a you comunhão com o such an Espírito é ability. importante. Te dá tal habilidade. You know how to respond. Você sabe como responder. You know what words to use. Você sabe que palavras usar. Yes. Sometimes when you're dealing with people, deal with issues. Don't deal with people, deal with the issue. Quando você tem que resolver alguma coisa, resolve o assunto, não resolve a pessoa. Yes. Don't get so emotional, you begin to deal with the person. Deal with the issue. Não fica emotivo a querer resolver a pessoa, resolve o assunto. Yes. If you're counseling, use the scriptures. Se você está a dar aconselhamento, usa as escrituras. They may have brought an issue about someone, but the issue is not about people. The Bible says our battle, right? Is not against flesh and blood, but against principalities. Deal with what is beyond the people. Podem trazer o assunto, dizerem que é sobre a pessoa, mas o assunto não é sobre a pessoa. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Lida com o que está por detrás da pessoa. Paul at one time discerned that a certain lady, listen, that's, it was the book of Acts, right? Yes. A young girl who had the spirit of divination. We only knew he had the spirit of divination because Paul perceived that she had the spirit of divination. No livro de Atos, já uma certa moça, a Bíblia nos diz que Paulo percebeu que ela tinha um espírito de feitiçaria praticamente. Nós só percebemos isso porque Paulo discerniu. Acts 16 verse 16. Let us see it. And the people thought this young lady was speaking for God because she would reveal things about people. E as pessoas achavam que esta menina representava Deus porque ela falava coisas sobre as pessoas, ela adivinhava coisas. There are people who have gone to prayer houses where they didn't know that the person speaks by way of a spirit of divination. Há pessoas que foram para casas de oração, supostas casas de oração, em que não sabiam que aquela pessoa fala por um espírito da do you know adivinhação. there are people who took out time to pray and fast and came back with the words of the devil? Sabe que há pessoas que separaram tempo para orar e jejuar e saíram do jejum com palavras do diabo. It's true. É verdade. The fact that it's called prayer and fasting does not mean that God spoke to you. O fato de ter sido jejum e oração não quer dizer que foi Deus que falou contigo. Hey, listen, let me tell you. Do you not know that when it comes to the matters of darkness, that there's also fasting? Você não sabe que nas trevas também se jejua? I don't know if you understand what I mean. Não sei se você entendeu. There's also fasting. Também há jejum. In the Eastern religion, is there no fasting? In Buddhism, is there no fasting? There's fasting. There's meditation. Nas There is religiões- also tongues. Have you not heard of incantations? It's the same thing. All of them applies. Nas religiões do leste, você não ouve falarem de jejum, você não ouve falarem de meditação, não ouve falarem de línguas. As mesmas coisas. Our tongues is spiritual incantations. Only that is influenced by the Spirit of God. São encantamentos espirituais. Só que as nossas são influenciadas pelo Espírito de Deus. Because when we pray in tongues, what happens? There's a channel opened up to communicate with the Spirit of God. There was a he that speaketh in tongues, speaketh unto God, not unto men. It says, how be, it said, no man understands it. How be it in the Spirit, he speaketh mysteries. That's what happens when we pray in tongues. Porque quando você fala em línguas, abre-se um canal de comunicação direta para Deus. A Bíblia diz que aquele que fala língua estranha fala a Deus e não para os homens, pelo que ninguém o entende. No Espírito, no entanto, fala mistério. In some other place, they do the same. But it's not to the Spirit of God. Maybe they do. There are places where it's done that way. There's a, I don't know, have you ever heard of Ikankar? Is he here? Não.
I don't think it's you. Anyone ever heard about Ikanka? Alguém já ouviu falar sobre Incanká? Okay, maybe you've never heard. You can search it. You know, let's say the Brotherhood of the Moon and Star or something like that. They hum. They hum. Dizem que é a Irmandade da Lua e do Sol ou algo assim. E o que eles fazem? I'm sure if he was here, someone would say it's igreja. Com certeza, se tivessem aqui, iam dizer que é igreja. When I realized most things were called igreja, I was surprised. Quando eu percebi que aqui chamam muitas coisas de igreja, me surpreendeu muito. They say igreja japonesa. Igreja this. Praise the Lord. So, look at it. Acts 16 verse 16. Let's read. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying, by telling the future. The same followed Paul and us and cried, saying, she wasn't even saying something terrible. She said, was crying, saying that these men are the servants of the Most High God, which show us the way of salvation. And this she did many days. She was actually saying what they are. Read. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela adivinhava o futuro. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, veja, ela até dizia boas coisas. Ela dizia, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. E isto ela fez por muitos dias. Can you see? Many days. Muitos dias. Why was it many days? Por que fez por muitos dias? Because perhaps, at first, the appearances, you would think, this lady probably, who knows, maybe Paul thought, she's actually telling people the right thing. At least they will now listen when we preach. But after many days, one day Paul realized, isn't it? Yes. Where's that scripture? Put Verse me the next 17. one. Verse 17. Verse 17. Okay, yeah, 18 is fine. 18 is fine. Go on. He says, but Paul, being grieved after many days, but Paul, being grieved, turned and said to the spirits, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out of her the same hour. Yet it persisted many days. E isto durou por muitos dias. Por que durou por muitos dias? Talvez, quem sabe, talvez eles achavam que, não, ela está a motivar as pessoas a nos darem ouvidos, mas veja o que aconteceu. Versículo 18, e isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado no espírito, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. How many people have started churches because someone came to them and said, listen, I see that you have a prophetic spirit. You're called to apostleship. So let's go to the mountain and spend 2 weeks so that when you come out, you will see what the Lord will do. They thought it was the Lord speaking. Look at evil spirits. I'm saying it because someone had experienced this kind of thing. Who was grown and was told by someone, you are called. And suddenly the person dropped everything. Next we heard he was going to the mountains to pray. Quantas pessoas começaram Spirit of igreja, divination and her life ruined. começaram igrejas inteiras porque alguém apareceu e disse, eu vejo que tu tens espírito de profecia, o Senhor vai te usar, vamos ao monte. Foi ao monte, ficou 2 semanas, abandonou tudo. Foi ao monte, ficou 2 semanas e para começar a arruinar vidas por causa do espírito de adivinhação. And for years never able to recover. E nunca mais conseguiu se recuperar. Tending to madness. Alguns até começaram a enlouquecer, Begin to speak strange things. começaram a falar coisas estranhas. You see? Importance of spirit of discernment. A importância do espírito de discernimento. Now there's a discernment of truths. It's important. That's the second dimension. E a segunda dimensão é o discernimento da verdade. Yes, the discernment of truths. O discernimento da That's verdade. why Paul told them, he says, you have an unction from the Holy One and you know all things. É por isso que Paulo disse a eles, The tendes a unção do Santíssimo e sabeis todas as coisas.
Jesus said, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará It's livres. important to know the truth. É importante conhecer a verdade. He says, when the Spirit of truth shall come, right? The Spirit of truth shall come. He shall what? Guide you into all truths. Ele disse: mas quando vier o Espírito da verdade, ele fará o quê? Vos guiará em toda a So, you verdade. see, with the Spirit of discernment, the truth becomes recognizable. Com o Espírito do discernimento, Yes. a verdade se torna reconhecível, identificável. Not because you're intelligent, Não por via da tua but by inteligência, the witness of the Holy Ghost inside. The Bible says the Spirit of God, right, witnesses to our spirits that we are the sons of God. He brings us into truth, into realization of truth. mas pelo testemunho do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com os nossos espíritos que nós somos filhos de Because Deus. it's important that you operate by sound doctrine. Que é importante que você opere por uma doutrinação. Life precision is important. Precision with the truth is important. A precisão com a verdade é importante nesta vida. When you deviate from the truth, it may not show in 2 weeks, depending on the angle of deviation. But as time goes on, it widens. You're wondering that the path you set out on, why am I on a different path? It may just be an idea that deviated you from the truth, or thoughts that deviated you from the truth. Quando você se desvia da verdade, pode não ficar evidente em 2 semanas, dependendo do ângulo da verdade. Mas ao longo do tempo, o ângulo vai ficando mais amplo. E você se pergunta: mas por que é que eu estou nesta situação? Porque você se desviou da verdade. You've got to discern the truths. You've got to discern the truth. And it's important in another dimension, discerning decision, when it comes to discernment of choices, when you're making decisions. É importante uma outra dimensão, discernimento de escolhas, quando você está a Brethren, tomar decisões. Don't make choices lightly. Irmãos, não façam escolhas de ânimo leve. Don't make choices lightly. Não façam escolhas de ânimo leve. While growing, I was taught to make choices in prayer. Eu fui ensinado a fazer escolhas em oração, Especially key choices. especialmente escolhas-chave. Some people, just how they feel, they just drop something. I'm not doing this again. Oh, I'm going to do this. I'm going to move to another country. How can somebody make choices like that? You are moving to another country and you are moving there just because an opportunity showed up. Do you know what that means? That could totally change everything about your life. Algumas pessoas só fazem escolhas com via das emoções. De repente a pessoa: isso aqui eu já não quero. De repente só ouve alguém dizer que está a mudar de país. Você está a mudar de país porque apareceu uma oportunidade. Como assim? Sabe que isso pode mudar toda a tua vida. Now, listen. Just see how choices are so powerful. When Jesus was being tempted, what did the devil say in one of the temptations? He says, I will give you all the kingdoms of the world if you bow down and watch me. What if he chooses it? Are you Veja understand? o poder das escolhas. Por exemplo, quando Jesus estava a ser tentado numa das tentações, o diabo disse que se tu te curvares e me adorares, te darei todos os reinos do mundo e a sua glória. E se ele tivesse Because escolhido aquilo? it was a bona fide temptation. That means the devil was capable of doing that because he said, for it has been delivered to me. Era uma tentação legítima, ou seja, o diabo tinha o poder de fazer isso. Ele disse: porque a mim foi dado. The Bible didn't call it a deception. He called it a temptation. A Bíblia não chamou aquilo de enganação, chamou de tentação. It means that he had the ability. That's why the Bible calls him the God of this world. Significa que ele tinha a habilidade. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo. He could have been an influential man in the whole world, but he will not be our savior. Ele poderia ter se tornado um homem influente em todo o mundo, mas nunca teria sido nosso salvador. Let me tell you, the devil also uses opportunities O diabo também usa oportunidades to ruin people's destinies. para arruinar os destinos das pessoas. Don't think it's only bad things. Não fique achando que só What the usa devil más coisas. offered Eve, was it poison? Aquilo que o diabo ofereceu a Eva era veneno? No. It was still something God created. Era algo que Deus criou. Are you there? Oh, be careful when things come to you. Always do your best
to operate by discernment. And one of the things that helps you to clear out the noise is fellowship in prayer. Então, Because that's what the cuidado. Bible recommends. If you can't do it alone, there's too much noise. Get on with someone. Cuidado quando essas coisas aparecem. Você deve operar por discernimento. Se você não está conseguindo, porque há muito barulho, é aí onde a oração te ajuda. Se sozinho você não está conseguindo, chama alguém. Especially one who you have discerned functions by discernment, who has come to maturity, where they are not moved by emotions, where they are not moved by things. Such people are likely, when you pray with them, to bring you to parity, with the discernment by which they function. Especialmente alguém que você percebe que opera pelo discernimento, opera em maturidade, não é movido por emoções. Essa pessoa muito provavelmente vai conseguir te protocolar ao discernimento dele. Number 4, discernment of people and motives. Discernimento de pessoas e motivos. The Bible says Jesus did not commit himself to everyone because he knew. He did not commit himself to any man because he knew what was a man. A Bíblia diz que Jesus não se entregou a nenhum homem porque ele sabia o que estava no homem. He was tempted with good things. Ele foi tentado com boas Like I said, the coisas. kingdoms of the earth. He was tempted. Tá como eu disse, os reinos da terra e a sua glória. The result of his destiny would have been different had he taken it. O resultado do seu destino teria sido totalmente He diferente. knew what the enemy was doing. He didn't say, if I become influential in all the kingdoms of the world, then I can easily save them. That's what some do. If I take that opportunity, I will do what do you call it? I will do partnership. I will do vision builders. You see, they just try to use the things of God to justify why they are going in a certain direction. No. That decision could change everything. Ele não começou a dizer que, não, se eu tiver todos os reinos e a sua glória, facilmente vou salvar a toda a gente, que é o que muitas pessoas fazem. Não, se eu fizer isto aqui, vou poder fazer construtores da visão, vou poder ser parceiro. Tentam usar as coisas de Deus para justificar a sua direção. Now, you see, God can bless you, and it comes so pleasantly. Don't misunderstand what I'm communicating. Agora, não entenda mal o que eu estou a dizer. Deus, sim, pode te abençoar. Sim, pode ser algo extremamente agradável. You can be blessed, and it comes in such a pleasant way, testimony. Also, one can be in a blessing, and it started in form of a challenge. Deus pode te abençoar e a bênção vir de forma extremamente agradável. Também Deus pode te abençoar numa coisa que começou como um desafio. The opportunity can come as a challenge. A oportunidade pode vir como um desafio. I didn't start here with all of you. Eu não comecei aqui com todos vocês. So what I'm trying to say, now the devil can also come, and it comes with challenges, but also can come and it looks so pleasant. So my point is this: do not judge like men by appearances, no matter how it comes, good or bad. E o diabo também pode vir com coisas que parecem oportunidades ou agradáveis, também pode vir por via de desafios. Com isso, o que eu estou a tentar dizer é: não julga as coisas pela aparência, seja a aparência boa ou má. Want some here opportunity to Portugal? They made up their minds. I'm going. Alguns basta ouvir a oportunidade de jogar em Portugal, acabou, vazou. It must be better there. Is there reason? It must be better there. Tudo que ele está a pensar é lá, com certeza é melhor. People are going to come back sometimes, maybe 10 years later, and the guy who you thought was nothing have become so great where you left. And then some live in regret. Because you thought you ran to opportunity. But someone else where you ran from, what happened to Jacob? Isaac. The Bible said, while every other person ran to Egypt, God told him to stay. And he sold in that same land, and in the same year, reaped 100-fold. He went forward and became very great. Because what? He followed God's voice.
Algumas there? pessoas vão, depois 10 anos depois voltam e começam a se arrepender, porque alguém que você deixou aqui contigo, para aquilo que você achava que é uma oportunidade, quando você volta já é muito grande. O que aconteceu com Isaac? A Bíblia diz que quando havia fome, toda a gente fugia para o Egito. Deus disse a ele, permanece nesta mesma terra. E ele semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. A Bíblia diz que o varão crescia e engrandecia até que se tornou muito grande. Are you there? Now someone says, Pastor, is it mean that God can't tell someone to go to Portugal? Oh, there was a time God instructed Jesus, about Jesus, right? And said to the Joseph, he said, take him into Egypt. Alguém está a dizer, mas não, pastor, Deus já não disse para ninguém ir para Portugal. Não é que está a dizer. Deus também instruiu José e Maria, quando Jesus acabava de nascer, para levarem o menino para o Egito. You see, but when God speaks, it's driven by purpose and destiny. Mas Deus fala conduzido por propósito, conduzido pelo destino. It's not for want of comfort. Não porque está a arrastar. The reason why you are in that condition is not because of Portugal or Mozambique or anything. Something is still missing in your life that needs to be there. A razão pela qual você está nessa condição não é porque você está em Portugal ou está em Moçambique ou alguma coisa. Há alguma coisa que está a faltar ainda na tua vida que você precisa ter. Let me see if I can take time and finish this one. It's the last one. The discernment of seasons. E por último, discernimento de épocas. Because this one is so important. You've got to catch it. Isto é extremamente importante, você precisa entender. Because believers, God's people must understand God's timing. Porque o povo de It is Deus so deve important. entender o tempo de Deus, é muito importante. As Solomon said, he said there's a time for everything, right? He mentioned it in Ecclesiastes chapter 3. Salomão está como Salomão disse, ele disse, há tempo para tudo debaixo do sol. He said there's a season for everything and there's a purpose to everything under heaven. Seasons work with as well purpose. Time works with purpose. Ele disse que há tempo e um propósito para tudo debaixo do céu. He mentioned a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to sow, a time to, he even said a time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up. There are seasons, various seasons for everything. Ele disse há tempo de crescer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo para derrubar, há tempo de edificar, há tempo para tudo. There's a time for manifestation. Há tempo para manifestação. Someone's time can come and they don't know. It happened with Daniel. It was time for their what? Deliverance, right? But he had to go to the books to understand that it was time. O tempo de alguém pode chegar e a pessoa não perceber. Quando chegou o tempo do livramento ou de Israel voltar para o seu país, Daniel teve que pesquisar nos livros para You see, perceber there que o are tempo people, já tinha passado. and then he knew it was time, and that deliverance came. Now listen, it's also possible for God to want you to do something, but the time has not come. The season for that manifestation has not come. E também é possível que Deus queira que você faça algo, mas o tempo ainda não tenha chegado. Joseph knew that Jesus, right, was born and was the child of the Holy Ghost. But yet he took him and ran away when he was small. José sabia que Jesus era filho do Espírito Santo, mas mesmo assim pegou nele e fugiu quando Jesus era pequeno. Because it wasn't yet time. Porque ainda não era tempo. There's a season for manifestation. Existe tempo de manifestação. Jesus only manifested at 30. Because it was in another season of his life. Jesus somente se manifestou aos 30 anos, porque até então ele estava numa outra época da vida. In a season of preparation. Na época de preparação. And then of course, he had to transition to the season of manifestation. So there's also a season of transition. E claro, ele depois teve que transitar para a época de manifestação. Então sim, existe a época de transição. He actually sat and heard the teachers of the law in the temple. Teachers of the, of the law, yeah, in the temple. Houve tempo que ele sentou-se e ouviu os mestres da lei no templo, na sinagoga.
Some people like to force their manifestation. Algumas pessoas gostam de forçar a sua manifestação. It came prematurely and the vision died. The devil sometimes will force you out before the time. E a manifestação vem prematura e a visão morre. Por isso que às vezes o diabo tenta te empurrar. Happens a lot to people who don't have patience. Acontece muito com pessoas que não têm paciência. They think they have everything right. Why is it not working? Acham que tentam fazer tudo certo. Por que não está Because funcionando? they missed the timing. Listen, let me tell you. There is called the due time, right? It's called, the Kairos. The Kairos, right? The appointed time by God. When that time comes, no man stops the manifestation. Once you know it's the time and the time of manifestation has come, nobody can stop it. No adversary can stop it. No condition, circumstance can stop it. Escuta, existe o tempo oportuno. Chama-se Kairos. O tempo determinado. Quando chega o Kairos e você sabe que é o Kairos, não há ninguém que pode impedir a manifestação. Não há nada que pode impedir a manifestação. Moses knew he was the deliverer of Egypt, Israel from Egypt. And because he was a prince in Pharaoh's palace, he thought maybe as a prince I can do it, isn't it? I have the power. So he thought it was by killing the Egyptians and using his influence. So I have the influence, I can do it. What happened after that? He had to run away. And it took how many years? 40. Maybe another 40 years before he could enter his destiny, because he attempted it prematurely. Moisés sabia que ele era o libertador de Israel. E ele achava que não, como ele é príncipe, ele está no palácio de Faraó, ele era homem de guerra, ele achava que ele podia libertar Israel do Egito. E ele achou que fosse fazer isso matando os egípcios. O que aconteceu? Acabou tendo que fugir e levaram outros 40 anos antes dele entrar no destino dele, porque ele tentou. But when the time of manifestation came, he didn't do it by influence. He didn't do it as a prince, just with the rod of God. Who could imagine that a rod was what will bring the greatest nation to his knees? Just a rod. E quando chegou o tempo da manifestação, ele não precisou de influência, não precisou de guerra, não precisou de nada. Ele libertou Israel com a vara de Deus na mão. Quem podia imaginar que um cajado ia The humilhar Bible a says, maior nação da God terra? has used the foolish things of this world to confound the wise. Diz porque Deus usa as coisas tolas deste mundo para confundir as sábias. And the weak things of this world to bring down the mighty. E as coisas fracas deste mundo para derrubar as fortes. Don't stay there wondering, when will I get that big? Just follow God's plan. When the season of manifestation comes, you will be amazed. Is it me doing this sort of mighty things, these exploits, in this level in my business? Não fica aí a se perguntar, afinal, quando é que eu vou chegar lá? Segue o plano de Deus. Quando chegar o tempo da manifestação, você até vai se espantar. Sou eu esse a fazer isto. We will deal with seasons another time, descending of seasons. But let me tell you, just give you wisdom on what to do in seasons. I'll read it quickly, and under service we can deal with it. E nós vamos falar sobre discernimento de épocas num outro culto, mas eu vou rapidamente ler o que você deve fazer. Don't let seasons make you uncomfortable. Understand them. Não deixa a época te fazer ficar desconfortável. Entende a época na There are qual seasons você where you are being tested. You are being refined. Há épocas nas quais você está a ser testado, está a ser refinado. When you're being refined, sometimes it may be pleasant, sometimes it may be tough. When you refine gold, it's going to be tough. E quando você está a ser refinado, às vezes é agradável, às vezes é difícil. Quando você refina o ouro, não é There are fácil. times whereby you may even battle with doubts. Haverá momentos em que você pode Oh, até yes. batalhar com a dúvida. That's why you talk about the blessed assurance. I've been there. Where the only thing to prove that you're a success is the blessed assurance you get from God's love. Every other thing in your life may suggest otherwise. É por isso que ele fala da bem-aventurada certeza. Eu já estive nessa situação onde Yes. a única coisa que prova que você foi chamado por Deus é a certeza que você tem nele. I was Todo o one there. resto parece I que told you você... something. I don't forget that year. I usually tell you. I say it was the year 2005 into 2006. Eu não me esqueço, geralmente vos digo, 2005 para I 2006. was a graduate. I had been a pastor. My only proof in that year was the blessed assurance of God's love.
Eu já havia graduado, eu já era pastor. A única prova que eu tinha naquele ano era a certeza de que Deus me ama. But that was the season of the trial of my faith. Because why? What God would ask you to do will require that you are a man who operates without doubt. Mas aquilo foi a época da prova da minha fé. Porque aquilo que Deus queria que eu fizesse ia requerer que eu fosse uma pessoa que opera sem dúvidas. If not, I won't be here. I would have run De outra forma, eu não estaria aqui. Eu teria at the fugido. slightest challenge. No menor dos desafios. But God used that season to refine. To refine. Mas Deus usou aquele tempo para refinar. There's a season you get illuminated. After you pass through that, now He brings you into a new kind of understanding. Há um tempo no qual você é iluminado. E quando você passa por aquele tempo, Ele te traz novo Because entendimento. it takes humility to truly learn. Que é necessária humildade para realmente aprender. Without it, you can't be truly illuminated. Sem To isso, você não function tem by como ser principles that will lead you throughout life. realmente iluminado. Você vai operar por princípios You see? que vão te levar para o resto da vida. Are people who get pumped up the moment they have results. They see results, they get pumped up. They don't know the world is such a big place. Há pessoas que se ensoberbecem quando têm resultados. Vê pequenos resultados, se ensoberbecem. Não sabe que o And mundo é then grande. when that happens, you stop learning. E quando isso acontece, você para de aprender. You become a master before you have been taught. Você se torna mestre antes de aprender. So you see, God will take you through seasons. Take you through seasons. Então Deus te faz passar por épocas. Don't worry about things that appear like they are lost. There are seasons for restoration. Não te preocupes com as coisas que parecem perdidas. Existe tempo de restauração. When He's done, as the Bible says, He said, I will restore the wasted years. Don't think, oh, all my mates have gone ahead. This one is that. This one is this. No, your destiny is different. When God is done, He will restore the wasted years. Quando Ele terminar contigo, tá como a Bíblia diz, eu restaurarei os anos perdidos. Não fica a pensar, oh, todos os meus colegas já avançaram, aquele já é isto, aquele já é aquilo. Deus disse, não, eu vou restaurar os anos perdidos. He said He's the one that raises the beggar from the dust, the poor from the dunghill, to set them among princes. He can package 20 years and give it to you in 6 months. And suddenly you are 10 years ahead of your mates. Aí diz que Ele é o Deus que tira o pobre do pó e o mendigo da pocilga para o colocar entre príncipes. Ele pode pegar em 20 anos, empacotar e te entregar em 2 meses. There's a season for visitation. Existe a época da visitação. We will try to explain these things. Vamos Alright. explicar essas coisas. So, but one of the things that I don't need you to know, I'll just say them very fast. All right? So important. You must understand the need for prayer and prophetic utterance. Mas uma das É coisas, você importante. precisa entender a necessidade da oração e de palavras The proféticas. understanding of prophetic seeds in seasons. Entender a necessidade de sementes proféticas nas épocas. Very important. Muito importante. The understanding of perseverance. Entendimento da perseverança. The understanding of the blessing of mercy and the assurance of His love. O entendimento da bênção, da misericórdia e a certeza do amor de Deus. And then, as well, the commitment to growth and consistency when it comes to preparation. E também o compromisso com o crescimento e consistência quando se trata da You preparação. see, in your life, believe in growth. Never stop Acredite growing. no crescimento, nunca pare de crescer. Never have this mindset that I've arrived. Nunca tenha essa mentalidade de que já alcancei. Be hungry to grow. Tenha fome de crescer. See every stage of your life like there's a greater glory. There's Veja something to learn in order to move higher. toda a fase da sua vida como que há uma glória maior. Há algo para aprender. God is getting someone here ready. Deus está a preparar alguém I'm telling you, aqui. He's getting you ready. He's getting you ready. Ele está a te The preparar. challenges of this present time Os desafios is deste tempo nothing presente compared to the glorious years ahead of you. não são dignos de se comparar aos anos de glória que vem diante de ti. Are you there? Are you there? Say, this is my season. Diga, este é meu tempo. Say, this is my season. Diga, este é o meu tempo. And I have the perception for this season. E eu tenho a percepção necessária para este Say, I tempo. have the discernment of this season. Eu tenho discernimento deste tempo. I know who I am. Eu sei quem eu sou. Do you know who you are? Sabes quem tu és? Who are you? Who are you? Tell me, Quem who are és tu? you? Diga-me, quem és tu? I'm loved of God. Eu sou amado por I'm Deus. called of God. Sou chamado por I have Deus. divine destiny upon my life. Tenho um destino divino
reino sobre a I minha have the life vida. of God in me. Tenho a vida de I have Deus the em mim. wisdom of God in me. Tenho a sabedoria de I am Deus em a child mim. of God. Eu sou filho A de child Deus. of destiny. Filho do destino. Are you understanding? Você That's who entende? you are. É quem tu That's és. who you are. É quem tu és. Heaven's ambassador. Embaixador celestial I'm a representative of divinity. e representante da I am a divindade. child of purpose. Sou filho do propósito. Are you there? The wisdom of God abides in me. A sabedoria de The Deus Spirit habita of em God mim. dwells in me. O Espírito de Deus I vive know em mim. who I am. Eu sei quem Someone sou. give God a shout of praise. Hallelujah. Worship Him and thank Him. Adore e agradeça ao Thank Senhor. you, gracious Father. Obrigado, gracioso We give you Pai. praise. We give you praise. We give you praise. Te louvamos. All things work together for good to them that love God. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. We are on the path of purpose. Estamos no caminho The do path of the propósito. righteous is as a shining light. O caminho do justo é como uma luz It brilhante shines brighter and brighter unto the perfect que day. brilha mais e mais até o dia We are on the perfeito. path of the righteous. Estamos no caminho do justo. We thank you, blessed Father, Te from agradecemos, glory to bendito glory. Pai. De In glória the em name glória. of Jesus, from Em nome de glory to Jesus. De glory, glória em glória. from grace to greater De grace, graça em maior graça. faith to greater faith. Fé a maior fé. In the name of Jesus, Em nome de thank you, Jesus. blessed Lord. Obrigado, We bendito are Senhor. filling our world with your glory. Enchemos o nosso mundo da tua In the name glória. of Jesus, Em nome de our Jesus. faith producing results. A nossa fé produz Wisdom at resultados. work, bringing greater fulfillment A into our sabedoria lives. opera, trazendo Thank you, maior blessed realização. Lord. We Obrigado, bendito function with the Senhor. light of your Spirit. Operamos na luz do teu We Espírito. function in discernment. Operamos em We discernimento. understand the times. Entendemos os tempos. We understand your will. Entendemos a tua We vontade. understand what you want. Entendemos o que We queres. understand how to do it. Entendemos como We fazer. understand divine timing Entendemos o tempo by divino. reason of your Spirit. Graças ao Thank teu you, Espírito. Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Go ahead, just worship the Lord. Adore o Senhor. I pray with someone here who today you want to be born again, you want to be saved. Eu oro por si, você que hoje quer nascer de novo, quer ser salvo. You want to be saved? Place your right hand on your chest. Coloque agora sua mão direita no seu peito. This is your moment. You Este want é to seu come to momento. Jesus. Place your right hand on your chest and pray with me now. Você quer dar a sua vida a Jesus? Coloque a sua mão direita no seu Very peito. Ora important. comigo Repeat agora. these words after me. E repita comigo Say, essas Father palavras. Lord, Diga, Pai e Senhor, I believe the gospel. eu creio no Evangelho. I receive your love. Eu recebo o teu amor. And I declare today, E eu declaro hoje, Jesus is the Lord of my life. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus is my Savior. Jesus é meu Salvador. His precious blood cleanses all my sin. O seu precioso sangue lava todo o meu pecado. And by faith in His name, E pela fé no seu I nome, receive eternal life eu recebo a vida eterna into my spirit. no meu espírito. And I'm a child of God. E eu sou filho de Deus. I am born again Eu nasço de novo, according to the scriptures. de acordo com as Escrituras. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Senhor for Jesus, saving my soul. por salvar a minha alma. I am one with you. Eu sou um consigo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. You are born again if you prayed that prayer. Caso May tenha feito God- essa oração, você nasceu de novo. May God honor your faith and bless Que you. Deus honre a sua fé e abençoe. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.